Salve, manos e minas! Esse é o BSH do Rap Convida, com um convidado especial, que ele é professor, né? Professor Gil Souza. Em poucos instantes ele está chegando pra gente trocando essa ideia, beleza? Então é isso, porque terça-feira, salve, uma ótima terça-feira para vocês. Última terça-feira do mês, né? Janeiro já tá indo embora. O ano novo entrou e janeiro tá indo embora. Eu espero que você esteja realizando todos os seus sonhos que você sonhou um dia para sua vida, beleza, irmão? Irmã, manos, minas, beleza? É isso. Vou esperar o professor chegar. Mas como eu falei, fevereiro vem aí, depois vem março, depois vem abril. E como diz, o ano corre, né? José Viu que falava na novela, acho que é A Senhora do Destino. O tempo murge e murge mesmo, tá ligado? Então se você... O ano novo só vai ser diferente se você for diferente, entendeu? Essa é a ideia que eu falo pra vocês. Que um salve, uma boa noite pra todo mundo que entra aí, beleza? Daqui a pouco o professor está chegando. Obviamente que é ao vivo, né? E sendo ao vivo, às vezes pode acontecer alguma coisa. A live pode cair, entendeu? Mas se a live cair, a gente entra de novo, entendeu? Podem ficar tranquilos, entendeu? Daqui a pouco ele tá entrando aí pra gente tá trocando essa ideia, beleza? Boa noite a todos. E é isso, vamos também trocando essa ideia, tá ligado? Que é muito importante, tá ligado? É muito importante pra fortalecer, né? O Mano é História. Eu também tô na formação de História, né? Entendeu? Então, tipo assim, é super importante mesmo que a gente tenha essa comunicação, né? Eu acho que a comunicação não pode falhar em nenhum momento, tá ligado? É isso, o professor acabou de entrar. Vamos. Opa. Fala. Entramos ao vivo com o professor Gil Souza. E aí, irmão? Primeiramente, eu queria agradecer por você aceitar o convite de trocar essa ideia comigo. Tudo na paz, irmão? Salve, meu mano LW da Balnê. Meu mano Lucão. Firmeza, cara? Tudo na paz? Como que tá? É isso, o Lucão é tipo o irmão que eu tenho, tá ligado? E ele tá aí ao vivo. Infelizmente o do professor caiu, entendeu? Não sei se ele tá ao vivo aqui, mas... Entendeu? Salve, Lucão. Tamo junto, meu mano. Um salve pra você sempre, cê tá ligado? Entendeu? Então, gente, está ao vivo. Infelizmente isso possa acontecer, tá ligado? Sabe? Opa, é isso aí, Lucão. Se infelizmente não der certo, a gente você já fica aí, porque se não der certo, a gente entra e já troca essa ideia, beleza? Tamo junto, mano.
É nóis, obrigado, Lucão. Lucão, meu mano LW foi o único cara que eu trouxe duas vezes aqui, entendeu? O único convidado que veio duas vezes, entendeu? Então ele sabe que ele tem uma moral diferente com nós, entendeu? É isso. Salve! Salve, professor! Agora Caraca, deu certo, tava, infelizmente, ao vivo. tinha, Pode acontecer isso mesmo, beleza? Uma boa noite, eu tinha. agradeço. Boa noite, tava com muito aplicativo aberto no celular e eu tive que fechar os aplicativos, tava dando erro. Mas não se deu certo é importante. Eu queria te agradecer por topar vir trocar essa ideia com a gente, beleza? Beleza. Então, como é que a gente vai começar? Como é que tu me achou? Eu tô te entrevistando primeiro, né? Então, cara, é isso, igual, tipo assim, eu estou me formando em história, né, cara? Então, tipo Uhum. assim, você não é o primeiro professor de história que eu trago, mas talvez nenhum professor que eu traga tenha tanto uma bagagem de professor de história quanto você, entendeu? Então, tipo assim, eu faço entrevista aqui com pessoas do hip hop, mas também com pessoas da história para falar um pouquinho sobre história com a gente, cara. Então, eu sempre procuro trocar ideia com professores, entendeu? Mas como eu tô sempre procurando professor para mim trocar essa ideia, no seu caso, cara, possivelmente o Instagram me recomendou, entendeu? Por seu Instagram, por mim sempre estar trocando ideia com o professor. Ele recomendou o seu perfil, eu entrei no seu perfil, professor de história, falei, pô, da hora, eu vou trocar uma ideia. Talvez ele aceita, né? Se aceitar, tudo bem, a gente troca essa ideia. Então, acho que foi mais ou menos isso, entendeu? Ah, legal, legal. Legal que chamou a atenção. Tu deu uma olhada lá, né? Viu que eu sou meio doidão, né? Então, cara, no caso, os professores, eu acho que o professor, cara, o professor precisa ter isso, né, cara? Eu acho que ia ser tipo, saber lidar com os alunos, né, cara? E esse jeito Sim. é o que eu quero adotar quando eu começar a dar aulas. Então, cara, me fala pra mim quando que você decidiu ser professor e por que você decidiu ser professor de história, cara? Tá, beleza. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Gilcimar, sou professor de história há mais ou menos, já vai para uns 15 anos. Cara, vou te falar uma coisa que eu escutei de uma professora minha. A gente já nasce professor, a gente não escolhe, a gente já nasce professor. Quando eu era molequinho, eu já dava aula. Eu botava o quadro no quintal, pegava os bonecos, meus brinquedos da minha irmã e começava a dar aula, não sabia nem ler. Então, assim, esse chamado como professor eu sempre tive. Mas, assim, nunca tinha colocado em prática. E quando foi para 2010, assim, eu comecei a cair para dentro, né? Terminei o ensino, fui terminando os estudos, falei, vou fazer uma faculdade. E fui vendo que era isso que eu queria. E como que você sabe que você leva jeito? Quando você entra numa sala de aula. Quando você entra numa sala de aula, porque a faculdade em si, ela te ensina, te dá o conhecimento, te dá essa bagagem de livro, de leitura. Agora, a sala de aula, irmão, a sala de aula é para poucos. E outra, você quer ser professor, você está estudando, se eu não me engano, você está no quinto período, né? Está Isso. faltando 3 para acabar. Primeiro, ser professor hoje no Brasil é coisa de maluco, né? De história tão de humanas, mais ainda. Né? Pode ver Uhum. que uma coisa a gente tem em comum, nós dois tem cara de maluco. E para ser professor de Isso, história, nesse país, em um país que não isso. valoriza, principalmente a história, né? As memórias, não valoriza tanto. Então, assim, eu decidi ser professor, já desde criança tinha chamado, sempre tive vontade de lecionar, mas nunca tive coragem. E quando eu percebi que eu levava a jeito, foi quando eu entrei para dentro da sala de aula. E o que difere um professor do outro? É a sua didática. É que a didática é como se fosse a sua digital. A tua digital é coisa única sua, correto? Então, a sua didática, a sua identidade, o seu jeito de dar aula
vai ser único seu. E a gente tem que se adequar a essa geração doida aí, né? Que está vivendo em cima de rede social, Instagram agora, com essa parada de IA, entendeu? Na nossa época, alguns anos atrás não tinha isso. Agora tem esse site que faz tudo pronto, então a gente tem que se adequar. Mas o que levou a ser professor, porque eu sempre quis, né? Responde essa pergunta, molecão. Não por sim, cara, sempre, mas é sempre da curiosidade, né, cara? Eu acho que para ser professor tem, tipo, essa parada de você se identificar, porque se você não for pelo amor, você acaba, como é que é? Desistindo, né? Porque é tanta dificuldade, né, cara? E eu queria te falar uma coisa Cara, que, tipo muito. assim, a live parece que em alguns momentos ela está agarrando um pouquinho. Então, se ela agarrar e eu não entender a pergunta ou faltar comunicação, não tem problema que a gente vai conversando. Apenas se a live agarrar de uma vez que a gente tem que iniciar de novo, entendeu? Sabe Essa disso? live fica aqui e ela vai para o YouTube. E se alguém quiser fazer uma pergunta para você sobre história, a gente troca essa ideia. Assim, o pessoal ele faz a pergunta e no máximo respeito eu passo e você responde se quiser. Então, cara, são várias perguntas, mas aqui, cara, eu tenho umas dúvidas, cara. E talvez é algo importante de você falar. Você que é professor de história há 15 anos, o que faz você dar aula sobre um fato histórico e o que faz um fato histórico ser ver- verdadeiro, cara? Entendeu? Então você fala, pô, cara, isso aconteceu, e isso aí é verdade, isso aí não. Tem como comprovar 100%? Sim ou não? Tá. Como Tá, que vou te comprova? explicar, eu vou te explicar, eu vou tentar explicar na live como se eu estivesse dentro da sala de aula. Vamos Isso. lá. O fato, que nem agora, isso aqui que a gente está fazendo aqui, uma live, né? Tá Uhum. acontecendo. O fato, ele tá lá. Vamos dar um exemplo. Descobrimento do Brasil é um fato que aconteceu? Uhum. Tem como correr? Tem como falar que não teve? Sei Vamos não. lá, outro fato. Revolução Francesa foi outro fato, né? Reforma Protestante tem outro fato. Mas o que difere não tanto o fato, é como você vai contar o fato. Vou tentar dar um exemplo mais lógico para ter uma didática boa para quem está assistindo e até para a molecada que vem assistir. Quer ver? Um filme bem conhecido que a molecada assistiu. Vamos botar aí Vingadores, Guerra Infinita, Uhum. né? Se eu pedir para você contar ele, é o fato. O filme teve, o filme é o fato, correto? Mas se Uhum. eu pedir para você contar, você vai contar na sua ótica? É exatamente. Eu vou Eu contar na posso. minha? Eu, tipo, quando acontece um filme, a gente pode contar o mesmo filme, mas com elementos diferentes que talvez eu Isso. percebi, Vou te você dar outro acabou. exemplo. Vou te dar outro exemplo. Imagina que eu esqueci teu nome. É BSH do rap. Vou chamar de B. Pode ser? B. Vamos lá, B. Imagina que você está indo para sua casa. No meio Uhum, da indo para sua casa, você vê um acidente. De uhum, longe. Aí você vai chegar em casa e falar assim: poxa, mãe, tem um ônibus que teve um acidente. Eu vi uhum, de longe, o ônibus virou, o ônibus caiu lá, virou. Eu sei que teve um acidente. Aí quando tu tá chegando na tua esquina, uma pessoa que estava mais perto ou dentro do ônibus, ele vai te contar o mesmo acidente de outra ótica diferente, correto? Então a uhum, história em si, o fato tá lá, mas ela não uhum. tem uma verdade, porque toda hora vai Ah, aparecer uma comprovação diferente, algo diferente, entendeu? Ela não tem verdade. A história não tem verdade. Ela não é mentira, mas são várias verdades, ou seja, várias visões diferentes. Deu para entender? É a mesma coisa que você pegar e escrever um livro sobre rap, da tua ótica, pegar e escrever sobre a minha ótica. Entendeu? Vamos contar do mesmo fato, mas de visões diferentes. Então a história não tem verdade. Isso aí tu aprendeu na faculdade, né? exato. A gente, como diz, cara, está aprendendo. Mas, exemplo, eu vou te fazer uma pergunta assim, que a galera, muito exemplo assim, Júlio César, qual que é a prova que eu tenho que
que o Júlio César existiu. Existe alguma coisa, até mesmo que a arqueologia, que é os arqueólogos que estudam também, eu sei que não Cara, está na história, aí vai existe entrar, prova. entra uma gama de coisas, né? Vai entrar arqueologia, aí tu deve ter Uhum, estudado fontes, né? uhum. Aí entra fontes que você comprova que teve aquela pessoa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta em cima da tua pergunta. Na pré-história, teve história? Sim, cara. Por Eu quê? creio que sim. Pô, Por cara, quê? porque aquilo ali é uma história, por quê? Porque estava acontecendo um fato, entendeu? Eu sei, Em minha visão. mas assim, pelo que a gente aprendeu na faculdade, quando a gente vai para a sala de aula, a gente bota muita coisa em prática e aprende mais coisas lendo. Mas como a gente Uhum. comprova que teve história? O que é história? O que a gente pode mostrar para a galera que está assistindo live? O que é história? Como que a gente define história? Se tivesse uma prova para tu responder assim, o que é história? Como é que tu ia responder isso aí? Em uma frase. Como que a gente responde isso em uma frase? Cara, em uma frase é É. complicado. Eu vou falar como eu, BSH do Rap, responderia, Vai, entendeu? fala aí. Seria, tipo assim, é a minha resposta e pode estar muito errado, Não, porque, tipo assim, mas aí é complemento, eu complemento. Ó, eu vou fazer a pergunta que eu faço para a galera do sexto ano. Geralmente, sexto ano, a primeira matéria do sexto ano é essa disciplina, né? Eles uhum. conhecendo a história. A primeira pergunta que eu faço para eles é o que é história? E mando eles definir em palavras. Mas tu pode definir aí. Ó, o rapaz botou assim, é algo que querem que saibamos. Mais ou menos, vai, fala aí. Não, ele disse que, tipo, é algo que quer que não saibamos. Isso é verdade, mas isso aí, tipo assim, é outra ótica, entendeu? É outra sobre outro assunto. Mas, tipo assim, primeiramente, todo ser humano é um ser histórico, entendeu? Sim, sim, Então, para sim, mim, sim. exatamente, todo ser humano é um ser histórico. Eu não sei se eu vou responder exatamente o que você quer saber, mas a história, Vai, fala aí. na, na matéria que a gente estudou, é um fato que foi acontecido e que foi relatado, entendeu? Ou relatado por várias óticas diferentes, ou por tipo de um povo. O que Sim. você tem a dizer sobre isso? Tá, agora vou explicar como se eu estivesse no sexto ano para ficar de fácil entendimento. Tu mora Uhum. onde? Tu mora em São Paulo? Não, eu moro no Espírito Santo. Ah, eu tive aí na Praia da Costa. Ô, cara, ótimo, ótimo lugar. Ótimo. Um bairro chamado Beverly Hills. Bethlehem, ô, cara, Então aí vamos sim. lá. Para te explicar o que é história. Imagina que você está lá em Vitória, saindo da Uhum, sua casa, você é molecote, em frente à sua casa tem uma pedra. Só que essa pedra ela já está ali há anos. uhum, Anos. Quem forjou essa pedra foi a natureza, correto? Tá lá. exatamente. Toda vez que tu passava por ela, você pulava ela. A minha Uhum. pergunta é: essa pedra ela tem história, sim ou não? Sim. Por quê? Então, cara, porque exatamente só dela estar lá esse tempo, cara, faz ela ter a história dela, entendeu? Tá, mas Aliás, quem colocou ela lá? Quem colocou ela lá? tipo, digamos que de alguma forma, como o mundo se transformou, Tá, a natureza trouxe ela para lá, entendeu? tá, então tá bom. Ela tá lá. Tu disse que ela tem história, Uhum, correto? Se eu te uhum. dizer que ela não tem história, tu acredita? Então, cara, na, na minha visão, ela tem história. Talvez ela não tenha a própria história dela, mas tipo, ela tem história que eu posso Tá, contar mas dela, que assim, tipo, quer ver? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo uhum, mais prático para a gente voltar para a pedra. Egito. uhum. Quando a gente fala de Egito, o que a gente lembra? Cara, eu lembro, exemplo, da, das pirâmides, as Pirâmide, múmias, as múmias, as múmias, faraó. exatamente. Aí eu te pergunto,
Como é que essas paradas, como é que a pirâmide, como que o faraó, como que essa civilização toda conseguiu ser assim, como que ela se desenvolveu assim, do nada? Teve uma história, Não, correto? Não, teve uma exatamente. história. Agora vamos na pedra, vamos voltar para a pedra. A pedra está lá em frente do teu portão, quietinha. A natureza forjou ela. Ela tem Uhum, história? Sim ou não? Você falou que tem, eu vou falar que não. Por que não? uhum, Aí imagina o molecote lá do Espírito Santo passou pela pedra num dia, passou pela pedra do outro, nunca deu ideia para pedra. E um dia tu uhum. pegou e deu-lhe uma topada na pedra e tirou a pedra do lugar e escreveu o teu nome na pedra. A minha pergunta é, agora a pedra tem história? Então, cara, na minha visão, ela já tinha uma história, entendeu? Agora, na minha visão, ela continua tendo, entendeu? Mas eu Não, ela queria. não. Então, mas para ter história, para algo ter algo histórico, você falou aí no começo que o homem, né, é um ser histórico, correto? Uhum, Então, para a pedra ter histórica, ter história, né? Ela precisa de uma uhum. ação. Uma ação de quem? Ah, tá. No, no Ó, ela caso, estava lá você. quietinha, ela estava lá quietinha, Uhum, ela estava lá uhum, quietinha. uhum, Ela estava lá quietinha. Você pegou, nunca deu ideia para ela, mas desde o momento que você tropeçou nela e tirou uhum. ela dali, escreveu o teu nome, ela não vai ter história? Ah, tá. Então, na Porque sua você visão, praticou o quê? O que você praticou? O que você praticou nessa a, pedra? A, uma ação. uma ação. Em Isso. determinado quê? Em determinado quê? Em Tempo. determinado tempo. Tempo. Exatamente. Correto? No determinado Uhum. tempo. Então a gente pode dizer que história é a ação do homem no decorrer do tempo. Deu para entender? Ah, uhum. Agora, então a gente pode definir a história assim, que história é a ação do homem no decorrer do tempo. Entendeu Uhum. agora? Por isso Exatamente. que pirâmide estava lá, farol estava lá, deserto estava lá, esfinge estava lá, isso tudo teve lá. Mas tem que ter homem. Se tem homem, tem história. Aí a pergunta é, na pré-história teve história? Então, espera aí. A pré-história é onde ela tinha os homens, porque, no caso, ela já tinha homens. Por Então, mais que ela. tu tá chegando onde eu quero. Se tem homem, tem ação, correto? Então, se tem ação, tem tempo. Se tem tempo e tem ação, tem história. Se ligou? Deu para entender agora? Sim. E para facilitar essa questão da história, a história foi dividida em 5 períodos, né? Que a gente aprende na faculdade. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea. Se Uhum. ligou? Por isso que eu falo, teve um professor meu na faculdade que ele falava assim, ó, história é o caminho, a verdade e a luz. Deu para entender, molecão? Não, pô, sim, pô, tô entendendo. É uma aula, né, cara? É uma aula. Então, desse jeito que eu tô falando para você, é o jeito que eu explico na sala de aula, porque a didática, ela é para esclarecer. Porque se tu for muito formal, principalmente para essa molecada de sexto ano, sétimo ano, a aula fica chata, entendeu? Então a gente tenta trazer de um jeito mais Uhum. lúdico, para você passar o conhecimento. É que nem quando eu falo sobre o descobrimento do Brasil, pô. Eu tenho que falar que Pedro Álvares Cabral pegou uma caravela toda errada, o documento atrasado e teve que desviar de uma blitz e achou o Brasil. Para a galera Uhum. poder se interessar. Entendeu? Senão não vai. Porque assim, a matéria ela é muito pesada. E fora as musiquinhas, né? As musiquinhas que eu faço, eu pego as paródias, pego os funk da vida aí e faço. Tu deve ter dado uma olhada lá no Instagram. E assim vai. Entendeu? E qual e, e qual que é essa, na sua visão, do descobrimento? Porque, tipo assim, existe outra linha de pensamento que realmente, quando eles chegaram, os índios já estavam aqui, tal, já tinha toda uma vida rolando e eles Claro. estão em Quer ver? linha de descobrimento e invasão. Deixa eu ver se eu acho um livro aqui. Uhum.
Aí, ó, depois tu dá uma lida, ó. 1565, enquanto o Brasil nascia. Isso aí conta um pouquinho a história. Cara, lembra que você falou que a história é de várias óticas diferentes? Uhum. Lembra que eu falei do ônibus, do acidente? Você contando um acidente de uma ótica, a pessoa que está dentro do ônibus contando de outra ótica, a pessoa que está do outro lado da rua contando a ótica. Imagina os índios vendo, os portugueses chegando e os portugueses vendo os índios. Então, assim, cada um vai contar a história de um jeito diferente. Entendeu? E por isso que história é legal, porque não tem a verdade. Aí eu te pergunto, a posição política de um professor pode Ah, fazer ele enxergar a ótica diferente de outro cara, professor? sim, sim. Ó, deixa eu te dizer como é que eu falo para os alunos em questão do descobrimento do Brasil. Eu pergunto, o Brasil foi conquistado, invadido? Uhum. Eu falo, conquistado, invadido ou descoberto? Uhum. Aí eles respondem. Eles falam que foi invadido. Entendeu? Mas, assim, questão política já é complicado, cara. Se a gente trazer para os dias atuais, no contorno, no contexto que a gente está vivendo, dá uma confusão do caramba em sala de aula, principalmente para a galera de exatas. Sim, cara, não, e eu nem quero trazer muito isso aqui, mas tipo, te perguntar mesmo, esclarecer essa dúvida que você falou que sim, cara, porque, tipo assim, dependendo do posicionamento que o professor tem, às vezes ele vai ter que negar muita coisa, cara, e eu já quero Cara, não você trazer na vai, política. você vai dar aula. Uhum, Não vou nem falar por questões políticas, vou falar por religião. Quando você chegar uhum, na questão de você dar aula sobre reforma protestante, tem que tomar uhum, cuidado na hora de falar. Entendeu? é, né? Quando você fala de ditadura também, entendeu? Quando você entra no nono ano, que você já começa a falar de Lula, a gente já está pegando Bolsonaro, também tem que tomar cuidado com o que você fala. Quando você pega a Revolução Russa, pô, já aconteceu comigo de eu dar aula de Revolução Russa, uma aluna gravar a aula e gravar não, fazer uma live dentro da aula que eu não vi, e no fundo eu escutar o pai da aluna falar assim, comunista, entendeu? Então, assim, é complicado você ter que ser imparcial em muitas coisas. Então, cara, você falou até de imparcial, eu quero até trazer isso aí que a gente está falando de fato histórico, existe várias visões, mas e pros que negam, que tipo, não sei nem se vocês querem responder, tipo, eu tenho minha posição e posso falar ela para você, e pros que negam, tipo assim, mesmo tendo documentário, tendo papel assinado, e pros que negam que a ditadura militar no Brasil aconteceu, cara. Como que faz? Ah, porque vai mexer com a história, né, cara? Vai mexer com a história, vai mexer num contexto muito grande, entendeu? Vai mexer muito. Pô, e se eu te falar, vou um pouquinho mais. E se eu te falar que Tiradentes, se eu te chegar e falar, Tiradentes morreu enforcado? É outro contexto também. Pô, Uhum. porque a gente aprende que Tiradentes foi morto o quê? Enforcado, entendeu? Aí na faculdade já te ensinam que ele não morreu enforcado, diz que ele morreu de velhice. Então, se a gente for mexer, cavucar no profundo, e vai mudar tudo. Então, às vezes, é melhor deixar do jeito que está, porque tu sabe que as tendências políticas mexem na educação, entendeu? Somos um povo que é manipulado o tempo inteiro, principalmente em questões políticas. E isso, para mudar a mentalidade de um povo, demora muito. Né? E o Brasil, em questão de educação, está engateando ainda. Está engateando. O certo hoje é errado, o errado é o certo. E estudar hoje não está valendo muito a pena, não. A galera hoje quer ser mais streaming, quer viver de internet, não quer saber de livro, ninguém quer saber de ler. Quando tu começar a dar aula, tu vai ver que os trabalhos agora vai ser tudo IA, entendeu? Hum. Por isso que você tem que, quando você começar a dar a sua aula, você tem que ter um diferencial. Entendeu? Pra tu ter ideia, meu último dia de aula eu joguei videogame dentro da sala de aula. Porque nem tudo é Pô, sala de aula. Nem tudo é aula. Entendeu? Tu tem que ter o teu diferencial. Vou dar outro exemplo, tu vai gostar. Eu não sei se tu gosta de jogo. Quando a gente estuda a Revolução Industrial, as fábricas, né? O patrão, o proletariado, o ludismo, o cartismo, as crianças nas uhum. fábricas, eu uso um jogo.
para poder ilustrar a aula. Aí como é que você consegue pegar e chamar a atenção da criança, você, do aluno, né? Você pegando um jogo de videogame que conta o contexto histórico, que é o Assassin's Creed, o Syndicate, fala de Revolução Industrial, e tem o outro que fala sobre Revolução Francesa. Aí tu tem que estar sempre nessa pegada para poder melhorar a sua aula. Se ligou? Sim, pô. Porque isso que a gente tem que melhorar, entendeu? Isso que a gente tem que melhorar no nosso dia a dia. A gente melhorar a nossa aula, a forma que vai ensinar, porque você vai marcar os teus alunos assim. Porque se a gente for batendo, querendo bater em viés político, viés religioso, não vai dar certo. Tem escola que é cristã, tem escola que é católica. Já aconteceu de escola deu da aula que no meio do livro tinha questões africanas trazendo as religiões afro. A escola mandou eu apagar aquela parte. Aí você mexe na parte de religião, aí tem aluno que é, outro que não é, e dá uma confusão. Então, assim, às vezes a gente fica engessado. Entendeu? Então, hoje, eu como professor, eu tento ensinar do jeito que tu viu no Instagram, do jeito diferente, divertido, lúdico, que não seja maçante, né? E que a criança leve o resto da vida. Cara, você acha que por causa dessas dificuldades todas e de tudo que o mundo está polarizado hoje, o professor de história é a matéria mais complicada hoje em dia, cara? Sim, muito. A gente é desvalorizado pra caramba. Ninguém dá muito valor à história, não. O pessoal dá mais. Pô, quando começar a dar aula, tu vai ver que você vai ter menos tempo. Entendeu? Você vai ter menos tempo. Matemática e português. Se eu não me engano, é 6 tempos. Pô, o aluno, na hora de que, se tiver a tua prova e outra de matemática, ele vai falar, pô, só estudei para de matemática, a história é só decoreba, e história não é só decoreba. Tu entende, tudo tu entende. Pô, tu tem que ler, e a galera não quer ler, né? Aí fica difícil. Entendeu? Mas, segundo, né? Segundo as boca miúda, com o tempo eu acho que isso vai acabar, cara. Essas matérias vão começar a diminuir na grade da galera aí. Acho que isso no ensino médio você escolhe. E assim vai. Mas assim, questão de ensinar, eu me amarro. Tô de férias, mas já tô preparando umas dinâmicas pro dia da aula. Vou ver se eu faço uma cápsula do tempo, do começo do ano, no final do ano. Assim, eu passar essa experiência para você, assim, você vai se formar agora, daqui a 3 períodos. Seja diferente, não seja mais um. Traga o conteúdo histórico, mas do teu jeito. Vou te dar outro bizu. Qual é a plataforma hoje de pequenos vídeos que estourou no momento? Tirando o YouTube, tirando o Instagram, né? O TikTok. O TikTok. Então, eu fui contratado por uma escola, eu entrei nessa escola e quando eu entrei, eu tinha que passar um seminário. Sabe o que é seminário? Você está na faculdade, você deve ter feito isso. Você vai dar uma aula, correto? Aí, geralmente, a molecada faz o quê? Prepara um cartaz, ou então fica enfileirado um do outro, cada um vai dando uma aula, correto? Aí eu parei para pensar e falei assim, pô, por que eu não uso essa plataforma para me ajudar? Aí o que eu fiz? Dividi em grupos, cada um com tema. A gente estudou até sobre ditaduras da América Latina. Aí uma galera ficou com a Argentina, outro ficou com o Chile, outro ficou com Cuba. E eles fizeram pequenos vídeos trazendo contexto histórico daquela época, mas do jeito deles, usando a plataforma. Se ligou? Então, a história hoje você tem que pegar, ensinar, mas tu tem que ter esses recursos. É isso que eu quero abordar na tua live. Você tem que ter esses recursos para você poder expandir o teu ensino, porque se a gente ficar batendo só naquilo, né? Aula, revisão e prova. Aula, revisão e prova. Cara, o aluno vai decorar, decorou, fez a prova no outro dia, não sabe mais nada. Passou 15, 20 dias, não lembra de mais nada. Agora, se você mandar ele fazer esse vídeo, ele vai fazer, porque está no contexto dele, está no mundo dele. Entendeu? Que nem eu chegar para você, ó, quero que você faça uma música de ditadura em cima do rap. Pô, tu vai se amarrar, porque eu tô no teu mundo. Exatamente. Então, se ligou? É a mesma coisa. Quer ver? Vou te dar outro exemplo. Galera que tem filho, pequenininho. O filho gosta de dormir no quarto? Sozinho? Não. Por quê? Porque o quarto não tem nada que agrada a ele. Agora, se você pegou, botou no quarto dele aquilo que ele gosta, botou na televisão,
botou um videogame, botou coisas que vai atrair ele, você vai entrar no mundo dele e vai gostar. É a mesma coisa sala de aula. Então, a gente hoje que é professor, você vai se formar e você vai ver. Você tem que entrar no contexto da escola e dos alunos. Não pode deixar eles te engolir, mas tu tem que aprender um pouco do jeito que eles falam, as gírias que eles falam, para você poder ensinar, senão tu fica para trás. Entendeu? A minha tática é, eu pego os mais perturbados da turma e trago para mim. E vou levando. E assim vai. Entendeu? Aí, o que acontece? Depois que tu conquistou a tua aula, ela fica atrativa, porque todo dia tu traz algo novo. Porque tu sai daquele padrão. Aula, aula, revisão e prova. Aula, aula, revisão e prova. Ler livro, eu não sou muito fã de ficar lendo livro em sala de aula. Eu pego a matéria, resumo em tópicos pequenininho, explico no quadro, uso quadro de slide, mas uso mais quadro, e boto na sala de aula assim, ó. Lembra? Tu estudou isso, tu deve ter lembrado. Quando o professor queria algo que chamasse atenção para a prova, o que ele escrevia do lado? Importante, não é? Uhum. Eu não boto assim, não. Eu boto, caraca, vai cair na prova. É um troço bobo. É um troço bobo, mas chama atenção. Entendeu? Então, você tem que ser diferente. É isso que eu tento trazer para você. Por quê? Nem tanto o conhecimento, mas a forma que você ensina. Isso que vai marcar teu aluno. Isso que vai marcar tua trajetória. Porque tu pode saber pra caramba. Tu pode ler 20, 50, 60 livros. Mas se você não passar o conhecimento, não saber, né? Não adianta nada. E eu tenho minhas táticas. Eu tenho minhas táticas que é... Não sei se tu viu os vídeos lá. Salve, salve, navegante de plantão e segue o dedinho. Aí a galera se amarra, filho. Ótimo, Porque cara, ótimo. história não tem mistério, mas tu tem que saber ensinar. É a mesma coisa que o que eu te falei no começo. Tu tem que saber contar o filme. Se não souber contar o filme, né? E assim vai. E tu vai, com o tempo, você vai pegando jeito, vai pegando jeito, vai pegando jeito, vai pegando jeito. Quando vê, tu já é um professorzaço. Responde essas perguntas, molecão? Sim, cara. E qual o conselho que você tem para dar para o professor que está começando hoje? Cara, seja maluco. Tu tem cara de maluco, que nem a minha. Eu dei uma stalkeada no teu Instagram. Vi tu cantando lá. Achei maneiro. Deu. Seja maluco. Não seja mais um. Faça tudo com amor, que às vezes o amor dói no bolso. Entendeu? E, irmão, se você tem aptidão pra parada, mete a cara, que uma hora vai. Eu comecei a ser reconhecido como professor mesmo depois de 10 anos, cara. Depois de 8, 7 anos. Aqui onde eu moro, no Rio, aqui. Na zona oeste do Rio. Como que eu descobri isso? Quando eu fui para uma feira de livro aqui chamada Bienal. Todo mundo me conhece, aí todo mundo, pô, professor tal, professor tal, professor tal. Aí as coisas fluem. Entendeu? Mas assim, primeira coisa que tem que fazer, amar. Segundo, estudar. Terceiro, tiver a brechinha, leia, sempre dá uma lidinha. Pega um e-book, fica estudando, lendo o livro. Hoje eu estou lendo menos, porque eu estou sem tempo. Mas é sempre bom ler. Estou tentando escrever um livro. Estou tentando. Estou tentando. O livro é até o meu TCC, que fala sobre homossexualidade no Brasil colonial e dias atuais. Estou tentando. Vou tentar lançar ele na Bienal. Vou tentar em 2000, ano que vem. Mas é aquilo que eu te falei, filho. Primeira coisa, se tu tem amor e aptidão pela parada, irmão, vai. Mete a cara. Sim, mano. Ótimo, cara. É isso aí. Hein, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá lá, imagina a cena, dando sua aula e o aluno ou a aluna te faz uma pergunta que você não sabe. O que fazer nesse momento, professor? Simples. Vamos lá, você não sabe a pergunta, ou então fugiu da tua memória. Tu não sabe a pergunta. Exato. Você vai pegar a pergunta dela e vai mandar assim. Vamos lá. Você fez a pergunta que eu não sei. Aí meu aluninho querido, meu fechamento. Deixa eu anotar tua pergunta deixa eu anotar tua pergunta. Na próxima aula eu respondo, que agora eu não tenho tempo. Aí você vai lá, pesquisa na outra aula, tu traz. Chegou? Ótimo. Mas, pô, vai ter aluno que tu vai pegar, que é aluno crítico, que é aluno saca também. Ó, eu tinha um aluno, qual era o nome dele? Gabriel.
O moleque falava inglês fluente e o moleque sacava pra caraca de Revolução Russa. Quando eu dei aula de Revolução Russa, ele começou a debater comigo. Aí, o que que eu fiz para não entrar em conflito com ele? Chamei ele para dar aula comigo. Aí eu complementava de um lado, ele complementava do outro. Ele complementava do lado, eu complementava do outro. Assim. Entendeu? Porque a gente nunca sabe tudo, né, cara? E o aluno, ele também te ensina muito. E, pô, maldito é o homem, né, cara? Que tem conhecimento, um aluno tem conhecimento, outra pessoa tem conhecimento, tu não quer beber dessa fonte. Então tem que ser humilde o suficiente. Pô, não sei? Vou pegar também. E a gente está em uma eterna aprendizagem. Aluno e professor tem que andar junto, tendo respeito. Então, se ligou? Tu não sabe? Guarda essa pergunta, na outra aula tu traz. Isso é fato, porque a manha da aula, da didática da aula, tu vai pegar com o tempo. É que nem eu chegar pra você, faz um rap aí, tu vai me pedir pra fazer um rap, eu vou saber fazer o rap? Pô, não vou saber, porque você já tem a manha. Você já sabe como é que encaixa as palavras e tal. Mas o principal é aquilo que eu te falei. Tem amor de ensinar? Gosta de ensinar? Tá no caminho? Mete a cara. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você já tá fazendo TCC? Não, não. Não tem nem ideia? Cara, eu, tipo, tenho uma ideia sobre a desigualdade nas entendeu? Mas é só uma Isso ideia. aí tá na vibe do rap, né? Racionais, né? A única parte do Exatamente. Racionais que eu lembro é: um homem reconhece a sua vida, a sua finalidade. Só lembro dessa parte. Tá na Exatamente. vibe, tá na vibe. Mas aí, como é que tu tem que elaborar ela? Você tem que pegar os livros que abordam isso, o livro para te dar sustância, para ser a base da tua monografia. Tu pode pegar a galera para poder fazer parte da tua monografia, que a gente vai chamar de fonte oral. Eu fiz isso na minha. Anota, escuta a pessoa falando, geralmente a galera da antiga. Isso ajuda pra caraca no teu TCC. Mas, pô, tu já tá no quinto, já tá na hora de começar a pensar nisso. Fez estágio, não? Tá fazendo estágio, não? Tô. Então, tá em sala de Esse aula. mês, esse mês de fevereiro, agora eu começo o sexto período. Ah, então, Então, sexto período, no final do ano tu Isso, tá no sétimo. Ano que vem, isso, termina. Mete logo uma isso. pós. Metade. Sim, cara, é um sonho, né, cara? Mete logo. Tu tem quantos anos? Eu acabei de fazer 27, cara. Ah, tá É um bom, pô, caminho, né? dá pra botar a cara, dá. Pô, É um caminhar. eu vou te dar uma dica. Usa o que você tem mais aptidão para te ajudar no teu TCC, que é o rap. Pega como começou, da onde surgiu, entendeu? Tem um pouco de raiz aí dos Estados Unidos também, né? Não, é isso Então, aí. cara, há uns 5 anos atrás, 6 anos, eu tinha muito preconceito com faculdade. Sabe, pô, cara, faculdade só faz cara engomadinho. Nós é periferia, nós é o rap nada. Aí, mano, o Renan Inquérito, ele é professor de geografia e é rapper, mano. Aí eu assisti uma entrevista dele que ele falava exatamente isso. Então, tipo, ele inspirou também eu queria ser professor, entendeu? Uhum. Então, vale a pena, cara. Você tem que ter uma graduação. Vale a pena. Vale a pena. Não, Tem pô. uma galera hoje Hoje, aí, ó, tá lá, tem uma galera hoje que tá no rap aí que tem faculdade. não, mano, Porque hoje eu acabou esse sei negócio. Vai, que fala aí. vale muito, cara. O que me deixa triste, cara, de coração, é esses coach que falam que não precisa de estudar, que faculdade não vai nada, e às vezes um cara que veio da periferia ele acaba abraçando esse discurso, entendeu? Ah, cara, é aquela parada. Laranja podre, todo lugar vai ter. Entendeu? Uhum, Mas aí a tua história quem escreve é você. Entendeu? uhum, Quem escreve é você. Não? Agora, eu tive. No meu segundo período, eu quase desisti. Só que eu uhum, combinei com um amigo meu chamado Floriano, ele até se formou comigo. uhum. Ele, ele falou assim pra mim, pô, cara, quando não desistir,
pensar em desistir, vamos um ajudar o outro. Acabou que nós dois se formamos juntos. E ele já coroa, hein? Ele deve estar hoje com 60 anos. Coroa, legal. E tu tá novão, pô. Se a gente for pensar e escutar tudo que a pessoa fala pra gente não andar pra frente, a gente tá ferrado. E vou te falar uma parada que me falaram que eu levei isso pra vida. Todo mundo quer te ver bem, gente. Todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor que ela. Então tu tem que fazer mesmo. Tu já olhou pra trás e falou, caraca, mano, tô no quinto período. Caraca, parece que eu tava no primeiro ontem. Pô, entendeu? Olha pra trás, Exato. olha quanto tu já caminhou. Pô, pra tu ver, ó, quando eu tava na faculdade, depois que eu me formei, eu dei uma aula em Petrópolis, na Quitandinha. Não sei se você conhece Petrópolis, Rio de Janeiro aqui. Terra de Eu Dom não, Pedro. eu não conheço Cara, eu pessoas. sentado, eu em pé na quitandinha, cheio de aluno da escola, assim, eu dando aula para mais de 100 pessoas. Eu falei, caraca, maluco, pô, que doideira. Só que, pô, irmão, Deus já sabia dessa parada, entendeu? Já estava escrito no destino. Caraca, só que a tua história, irmão, você que escreve. Agora, se você vai desistir, aí a culpa é nossa, né? A gente não tem que desistir. Cansado a gente vai ficar, exausto a gente vai ficar, mas tem que ir. Tem que ir. Porque vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena. Quando Se eu estudar, vale a pena. comecei o estágio, que eu tinha pouco domínio de rede social, tive que elaborar o estágio e ir lá na escola entregar, cara. Tipo, quando eu comecei pelo estágio, eu achei difícil. Aí eu pensei em desistir. Mas eu, cara, eu cheguei até aqui e graças a Deus, né, mano, eu pude estar concluindo essa parte. Já vamos começar o Mas já sexto acabou? Já período. acabou o estágio? Cara, esse já que é o primeiro que eu fiz. Agora eu vou fazer o segundo estágio. Esse Vai primeiro pegar? estágio, esse primeiro estágio foi mais acompanhar o professor assistindo a aula, ver como que é dar aula, entendeu? Uhum. Pô, Entende? ano passado eu tive um estagiário. Ele ficou Uhum. comigo de fevereiro até dezembro. O nome dele é até Bruno Cavalcante. Cara, Caramba. eu sou um cara muito doido. No primeiro semestre, eu deixava ele assistindo a aula, mas eu pedia a opinião dele, deixava ele Uhum. copiar, deixava ele corrigir, dava visto nos cadernos. Já no semestre final, eu botei ele para dar aula, eu botava ele para corrigir o quadro, eu botava ele para copiar. Por quê? Se o professor que é regente não der essa autonomia para o estagiário, ele não vai pegar e nem vai perder o medo nunca. Entendeu? Exatamente. Então, assim, o meu estagiário, que eu falava para ele assim, ó, você não é estagiário não, meu parceiro, você é professor também. Eu chamava ele de professor, eu dava essa autonomia para ele. Assim, eu creio, ele até me falou isso nos últimos dias, que comigo ele cresceu muito, porque eu dei uma autonomia para ele. Então, quando tu pegar um professor aí como regente, você como estagiário, vai levando no sapatinho, daqui a pouco ele vai deixar tu dar uma aula, que eu acho que tu é obrigado a dar uma aula também, se não me engano. Entendeu? Aí tu pega uma aula fácil aí para você praticar e não tem mistério não. Aquilo que eu te falei, a sua didática vai fazer o teu diferencial. Te dando um bizu, você é rapper. Pô, imagina você ensinando história, pô, e no meio da aula você ensinando cantando rap. E, pô, Né? Pô, legal. porque a pessoa vai aprender mais fácil, cara. Tu pode ver que tem um montão de professor aí que ensina cantando música. Pô, imagina você cantando rap. Você pegar Sim. um contexto histórico trazendo rap. Pô, isso ia ser da hora, pô, ia ser legal. Então você com daqui a 10 anos, 5 anos, você já vai estar familiarizado com a sala de aula, não tem mistério não. Tem que ser legal com o aluno? Sim, mas também tem que ser firme. Senão, filho, ó, monta nas tuas costas, daqui a pouco tu perde o controle. Aí eu aprendi, né? Eu aprendi isso. Com o tempo tu aprende. Mas desiste não, cai pra dentro. Que agora também eu vou ficar te stalkeando direto. Com certeza, cara. Ótima coisa, eu agradeço. Bem, cara, eu queria te mandar para as perguntas, qual a principal dificuldade como professor que você passa, cara? Cara, hoje eu dou aula só em colégio privado. Hoje a Uhum. principal dificuldade de um professor do colégio privado, não vou falar nem público, é a questão de salário,
Porque você, para fazer um dinheiro, você tem que dar aula em 4, 5 escolas. Ano passado eu dei aula em 4 escolas diferentes. Eu saía de um bairro, ia para outro bairro, ia para outro bairro, ia para outro bairro. Acho que a maior dificuldade hoje do professor é isso. Por quê? Porque a hora-aula, a gente trabalha em cima de hora-aula. E aqui no Rio a hora-aula é 27, 30. Pô, tem escola aqui no Rio que paga 18. Para tu ter ideia. Para tu ter ideia. Então, hoje, acho que a maior dificuldade nem é só minha. É dos professores do Brasil, principalmente da privada. É a questão de você ter que dar aula em várias escolas para tu ter uma renda e o salário mesmo. Por isso que hoje está muita gente procurando concurso, contrato. Eu mesmo, hoje essa semana eu me inscrevi para 2 contratos. Aí contrato paga melhorzinho, entendeu? Mas o que faz você conseguir escola? Experiência. E como é que você consegue experiência? Que nem você está começando agora. Como é que você consegue experiência? Aí, pô, ninguém vai te contratar porque você não tem experiência. Aí você tem que pegar a escola que paga 18, 20 para você pegar experiência. Aí você fica nessa escola aí, ó. Bota aí uns 2 anos para tu ter pelo menos esquentar a carteira para ter experiência. Entendeu? Esse é o problema da nossa educação. Essa é a maior dificuldade. Muita escola e pouco dinheiro. Fui claro? Mas tu tá entrando nessa vida sabendo, né? Sim, cara, sim. Não vai ficar rico, Quando não. eu, quando, quando eu comecei, cara, eu me encranquei no banheiro e fiquei em frente ao espelho uns 40 minutos, como diz, me perguntando se era isso que eu queria e colocando toda a dificuldade. Aí eu falei, eu quero. Então, realmente, eu tô entrando sabendo de tudo, cara, Então, entendeu? mas assim, Eu mas tô aí o que sabendo. acontece? Tu terminou a graduação, faz uma Uhum, pós, uma uhum, extensão. Terminou a pós, tenta fazer um mestrado. Eu tô tentando fazer mestrado. O meu problema hoje é tempo. Deu uhum. tempo. Porque o mestrado ele vai abrir um leque para você. Entendeu? Aí Uhum. tu pode dar aula em universidade. Aí a hora a aula, pô, triplica. É uma galera que quer estudar, entendeu? Mas não, É, não desiste, não. não, cara, nunca. Cara, vamos acabar, né, cara? Isso aí é uma prioridade e também é um sonho. Ei, mano, qual que é a principal coisa que você aprendeu com os seus alunos até hoje? Cara, como que eu vou te responder isso? Principal coisa, o que eu aprendi com meus alunos hoje é não desistir de dar aula. Cara, Não desistir de dar aula. Porque o que acontece? Quando tu entra numa sala de aula e tu acaba fazendo laços, não só com os alunos, tu acaba fazendo com o pai, né? E alguns alunos você acaba virando confidente de alguns alunos. Eles contam os segredos que eles contam nem para os pais. E assim, tu acaba adotando, nem falo que é aluno, é filhos. Então, o que eu aprendi muito foi o amor que eu sinto por eles. Eles que me dão essa força, esse gatilho de não parar. É isso que eu aprendi com eles. Esse amor de dar aula, esse amor de ser professor, esse amor de ensinar. Quando eu saio de uma escola que eu fico muito tempo, é mó chororô, então assim, pô, valeu a pena, valeu a pena. E tu acaba marcando a vida deles. Tu é convidado para festa, tu é homenageado em festa, coisas que às vezes nem filho faz. Então, o que eu aprendi com eles é isso. Nunca desista de dar aula e sempre dê aula com amor. Que o amor supera tudo. não, cara, com certeza, cara. Dentro Esse é o da sala de recado, aula, cara. dentro da sala de aula, você vai ter problema em escola? Vai ter problema com direção? Vai ter problema com diretor? Vai ter problema com coordenador? Vai. Mas quando tu está dentro da sala de aula, não esquece, cai para dentro, porque os alunos não têm nada a ver com isso. Eles não querem, Sim. a parte não tem nada a ver com isso. Então, cara, eu vou compartilhar uma história com você. Tem uma amiga minha que ela é professora de escola particular e ela relatou para mim, que no caso eu vou falar sem falar o nome dela, o caso de uma aluna que relatou para ela que ela era espancada em casa tal, Ah, entendeu? acontece. E essa aluna sofria muito. Mas essa professora falou para mim, eu queria fazer alguma coisa, mas eu sou isso aqui e eles são tipo isso aqui, cara. E aí, cara,
quando a gente ouve uns casos assim, muitas vezes crianças, que principalmente esse caso de escola particular, mas também escola pública, crianças que crescem meio a droga, meio a violência, que sofrem violência, existe alguma coisa que a gente pode fazer ou não, cara? Tem, pô, tem sim. Eu tive uma aluna, ano passado, eu não vou citar o nome dela aqui, né? Ela foi até para a Austrália, ela. Ela Uhum. chegava na escola, um calor, Rio de Janeiro, sabe que Rio de Janeiro, né? 40 graus. Ela chegava com casaco até aqui. Aí eu ficava me perguntando, pô, por que essa menina vem tanto de casaco, tanto de casaco? Aí teve um dia que eu chamei ela no canto e perguntei. E outra, eu nunca vou conversar com uma aluna sozinho, sempre com outra pessoa do lado, somente se for mulher. Aí eu peguei e perguntei, aí ela pegou e fez assim. Quando ela fez assim, o braço dela estava todo cortado. Aí eu chamei outro professor, aí a gente fez um desafio para ela. Pô, a gente gosta muito de você, você vai deixar a gente triste. Poxa, não faz mais isso. Aí a gente levou para a direção da escola, a escola conversou com os pais. Graças a Deus, no final do ano, ela já estava só com a blusa da escola. Aí eu, mostra o braço pro tio. Pô, não tinha uma cicatriz. Entendeu? Então, o aluno, às vezes, dentro da sala de aula, ele tem que se sentir abraçado. Não só pelo professor, mas pela turma. Então, vou te dizer o que eu faço na sala de aula para me conseguir essa coesão, essa harmonia com os alunos. Geralmente eu faço isso no primeiro dia de aula, eu faço um amigo oculto. Eu não quero que você se apresente, eu pego o nome de todo mundo, a pessoa vai lá e pega o teu nome. Ah, o fulano que eu vou me apresentar, tal, tal, tal. Aí você vem e pega outro, e assim vai. Porque você tem que fazer essa turma se tornar harmônica, coesa, porque um vai ajudar o outro. E eu tenho um projeto chamado A Cadeira. O nome Hum. desse projeto é A Cadeira. Aí eu mando o aluno, aí geralmente eu dou aula, aí tá faltando 20 minutos para acabar a aula. Aí eu já acabei o conteúdo, eu mando ele sentar lá. Aí eu quem quer ir pra cadeira? Aí o cara vai lá, a menina vai lá sentando na cadeira. Aí eu pergunto, quem tá aí? Aí ela, ah, é a Joaninha. Então a Joaninha, fala um pouco da Joaninha, Joaninha. Ah, a Joaninha é uma pessoa legal, a Joaninha é isso, é aquilo, aquilo. Qualidade da Joaninha, ela fala qualidade. Defeito, ela começa a falar defeito. Como que a Joaninha é fora da escola? Ela começa a falar. Aí quando você chega, como que é fulana com a mãe? Como é fulano? Aí começa a chorar. Aí o aluno que está assistindo aquela menina ou aquele menino contando um pouquinho da história dele, que não conhece na sala de aula, começa a se identificar. Então, eu não falo com meu pai, eu não falo com a minha mãe, é outro. E eu também não falo. Então, pô, então eles começam a se ajudar. Aí tu acaba fazendo a turma virar turma de verdade. Não sei se tu já viu esse filme, Escritores da Liberdade. Já, pô, ótimo filme. Então, tu já viu que a professora ela bota uma linha vermelha no meio e começa a falar algumas coisas em comum e todo mundo no final tem tudo a mesma coisa? E no final eles se Uhum. ajudam? Então, esse filme me ajudou muito a fazer esse projeto. Então, esse projeto aí é para tirar essas diferenças. Entendeu? Aí, essas coisas peculiares que, eu sou espancado, eu sou isso, eu sou aquilo, um montão de gente vive isso, problema todo mundo tem. Mas quando a pessoa expõe e na sala de aula, um vai ajudando o outro. Então eu trato isso assim, mas só que eu peço autorização da escola, tudo bonitinho e tal, para não dar problema, entendeu? Mas isso aí, filho, isso aí, quando você começar a pegar a sala de aula e perceber que o aluno vai pegar muita confiança em você, ele vai expor um montão de coisa, entendeu? E a gente tem que ser maduro o suficiente também para não expor ele, não falar besteira na sala de aula, chamar a direção, explicar o que está acontecendo, comprovar que aquilo realmente é verdade, para a gente não entrar numa furada, e tentar ajudar. É isso. Então, cara, isso aí, como você falou, é um aprendizado que a gente leva, eu como professor também quero seguir esse passo, realmente o seu conselho, que já está 15 anos na educação. Então, cara, um vereador de São Paulo propôs a ideia de colocar câmeras. Em sala de aula. Não. Na blusa dos professores, porque na roupa, porque diz ele que os professores estavam doutrinando os alunos. Aí teve uma fala de uma professora. Eu não consigo fazer os alunos sentar nem para assistir minha aula. Quem de lá doutrinar os alunos? O que você acha dessas pessoas que, principalmente deputado, vereador, que nunca entrou na sala de aula para dar aula, fala essas coisas, cara? Vamos lá. Frase de Nelson Mandela. A melhor Uhum, forma de mudar o mundo é através da educação, correto? uhum. Tu acha que a pessoa com educação bem formada vai votar nessa galera que tá fazendo só besteira lá? Não. Então,
você crescendo, contestando, sabendo por quê? Porque você não é obrigado a concordar com tudo que eles falam. Então, essa galera que estuda, essa galera que procura o saber, se começar a ficar muito crítico, vai incomodar. Então, a questão não é doutrinar, é medo mesmo. É medo de surgir uma geração que pode mudar o Brasil, pode mudar o seu bairro, pode mudar o seu país. Esse é o medo. Não é que, acho que estou dando a minha opinião, entendeu? Na minha opinião. É aquela pessoa que vai escutar alguém falando aquilo, pô, mas por que isso? E quando você vira professor de história, você acaba virando o chato da família, né? Por quê? Por quê? Por quê? Primeira pergunta para você, você é de esquerda ou de direita? Entendeu? Então, a educação, filho, é a melhor arma de mudar o mundo. Então, se você começar a estudar, 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 e você vai virar crítico demais, isso vai incomodar. Então, por isso que tá esse medo. Tu acha que a galera lá de cima, né, os TikTok, ele quer que esses estudantes estudem ou que é um bando de operário que fica vivendo de benefício de governo? Pô, ninguém quer, pô. Todo mundo quer, ninguém quer que você estude. Quer que você fique vivendo de benefício. É mentira? Pô, é mais fácil, pô. Vale para isso, bolsa para isso, é mais fácil. Pô. Vai querer trabalhar para quê? Vai querer estudar para quê? Você tem tudo na mão. Responde a tua pergunta. Isso aí é polêmico. Sim, cara, é polêmico. E essas perguntas, se não quiser responder, nem precisa, Não. né, cara? Porque, assim, eu agradeço por responder, mas também não precisa, porque eu tenho meu posicionamento e tal, mas você, como professor, eu também não quero te comprometer, entendeu? Ó, cara, rapidinho. Eu dando aula sobre Império Romano. Declínio do Império Romano. Uma aluna do 6º ano chegou para mim e falou: ué, a gente não está vivendo isso? A gente não está vivendo isso? Então ela pegou a história lá de Roma, a mesma coisa. Aquilo que eu falei lá, a história não tem a verdade, mas ela se repete. Então, eu acho que a gente, como professor, como educador, a gente tem que formar seres humanos, alunos críticos. Agora, o viés político dele é problema dele, né? Mas a gente tem que levar por esse lado. A gente não é obrigado, você tem que escolher a direita, você tem que escolher a esquerda. Não, ele tem que saber, ele tem que falar, isso aqui tá errado. Eu na sala de aula não defendo nem A nem B, não defendo nem esquerda nem direita, eu sou imparcial. Mas eu tenho minha posição política, mas dentro da sala de aula tem parcial. Entendeu? Mas se como professor você não está deixando seus alunos críticos, em alguma coisa tem alguma coisa errada. Que eles estão ali para aprender. Não são obrigados a aceitar tudo. Então, cara, isso é bem interessante que você falou, cara, que, tipo, a verdade existe, né, cara? Sim. Então, tipo assim, eu sou um aluno que hoje eu estou usando professor, mas eu provei 3 anos na escola, cara, entendeu? Aí, nesse período de 2017, 2018, eu ainda estava finalizando o ensino médio, até mesmo por ter reprovado, entendeu, cara? E essa pergunta ela é com muito cuidado que eu faço para todo professor e a maioria me dá uma resposta só, entendeu? Tipo, cara, nesse ano de 2017, 2018, que ganhou um novo governo, teve esse negócio da fake news, que tipo, hoje em dia a gente já sabe, mas naquela época se espalhou de um jeito que talvez a gente nem sabia, cara. Então, teve pessoas que falou que na sala de aula, nas escolas, chegou para as escolas esse negócio de kit gay. É verdade, tipo assim, não quer saber, você viu alguma coisa assim em escola, cara, assim ou não? Cara, como eu dou aula só em colégio, só em escola privada, nas escolas que eu dou aula eu não vi, não. Não sei nas públicas, mas nas que eu dou, não sei isso, não. Não vi isso, não. Aí isso aí, assim, eu não vi nas escolas que eu dou aula, não teve isso, não. Mas cara, dizem que teve. Mas assim, eu não posso falar que eu não peguei a cartilha, não peguei nada, não posso falar nada. Ah, tá.
não é bom você falar, entendeu? Porque geralmente os professores, mesmo que o professor de escola pública, eles falam que na escola deles, eles não viram também, entendeu? E isso também é bom a gente tá frisando, entendeu? Mas não querendo entrar muito nesse parâmetro mesmo. Cara, eu como do rap, eu tenho a minha opinião sobre essa coisa que eu vou falar, mas eu queria que você falasse, cara, tipo, tem mais ponto negativo ou mais ponto positivo nesse surgimento que está das escolas cívico-militares, cara? Como é que você avalia? Cara, tem os colégios militares aqui no Rio, tem. Sempre teve. Uhum. Agora, pegar esse contexto de colégio militar no público, eu acho que ainda não. Aqui tem as escolas particular aqui também, que se eu não me engano, o nome do colégio tem aplicação, ele leva para esse lado. Mas assim, cada escola tem o seu jeito, tem a sua doutrina. É que nem uma igreja, pô. Uma igreja tem a sua doutrina. Que nem a protestante, anglicana, calvinista tem a sua doutrina. Agora, se você entrar numa escola, vamos lá, particular, que leva por esse lado, você está entrando sabendo. Pô, meu filho vai para esse lado, colégio naval. Entendeu? Agora, colégio particular e público, aqui no Rio, não tá levando por esse lado, não. Muito pouco. Muito pouco. Ah, tá, Parte, sim. aqui em colégio público, então, não. Colégio público aqui, não. Que eu saiba, não, né? Só se é algo novo. Eu tenho os colégios Assim, públicos aqui, não federal. porque o que eu tenho informação que em São Paulo, tá? Aqui aonde eu moro, que a divisa com Minas Gerais, tá levando. Então, Ah, eu sei. Eu tipo, sei que as escolas que eu dou aula, toda quinta-feira canto o hino nacional. Isso aí sempre teve, pô. Isso aí sempre teve. Agora, aquela doutrina militar, não. Acho que aquela doutrina militar, assim, pelo menos não. Na escola que eu dou, não. ah, não, sim. É Eu acho que mais que ele. eu acho que tem que ser um equilíbrio, entendeu? E é aquilo que eu falo no começo, quando eu entro na sala de aula para o aluno. Eu escrevo meu nome no quadro na ponta, escrevo o nome do aluno na outra ponta. E faço uma ponte. O nome dessa ponte é respeito. Tem que ter só respeito, cada um no seu quadrado, as coisas fluem. É assim que funciona. É, professor, quem. O meu jeito de dar aula incomoda, pô, muito professor. Ah, não, pô, sim, ainda mais história, né, cara? Pô. Quem foi melhor educador, Paulo Freire ou Olavo de Carvalho? Cara, Paulo Freire trouxe a inovação, né? Eu acho Paulo Freire, pedagogia do oprimido. Pode ver que a nossa educação é toda em cima de Paulo Freire. Não, pô, Mas a gente sim, pode eu. também inovar, pô. A gente, como professor, a gente pode mudar muita coisa. Eu já estou mudando o meu jeito. Não, pô, eu ensino embaixo, né, cara? Essa educação libertadora realmente é o que a gente acredita, porque no Brasil o professor ele é respeitado também pelo Estado, né, cara? Então, tipo Cara, assim, muitas vezes o aluno quer aprender o Estado não quer que a gente ensine, né, professor? claro. Ó, eu recebo muito. Tem um amigo meu que antes de trabalhar nisso, eu trabalhei com um negócio de carro, vistoria. Aí eu fui onde eu trabalhei, aí o rapaz falou assim: além de ser professor, tu trabalha com outra coisa ou só professor? Porque professor não trabalha. Por É quê? foda. Porque eles acham que para trabalhar, né, nossa concepção, né, essa mentalidade de trabalho no Brasil tem que ser braçal, né? Então, se você não tem o trabalho braçal, você não trabalha. Quando você trabalha com a caneta, pô, mas mal sabe, cara. Que a gente trabalha, tu vai pegar a sala de aula, tu vai perceber que o professor trabalha na sala de aula, trabalha em casa para poder ter trabalho para trabalhar na escola. Olha que loucura. Pô, eu chego em casa às vezes 6 da noite, tomo banho, janto, quando dá 10 da noite, eu ainda tô no computador preparando a aula. Nossa Então é senhora. loucura. Por isso que o mês de janeiro é libertador, filho. Que, pô, parece até que a gente tá saindo do corpo, de tão desestressado que a gente fica. O Mas tá professor, aí. sim, cara, eu acho que essa é a vida do professor. Infelizmente, cara, infelizmente tem isso, né, cara?
as escolas sucateadas e a educação muito sobrecarregada, Cara, as coisas isso aí. muito difíceis do Então, professor. tu tocou num ponto bom. Algumas escolas sucateadas, né? Não tem material para você trabalhar e você tem que fazer o possível e impossível para dar uma aula boa com aquilo que você tem. Se eu não me engano, o Cortella até faz uma frase, né? Que você ser tão bom com aquilo que você tem, com o pouco que você tem, você deixa legal. Um negócio assim, eu esqueci a frase. Mas o pouco que você tem, filho, o pouquinho que você tem, você pode dar uma aula fantástica, mas só depende de você. Mas é aquilo que eu te falei lá atrás. Se você tiver amor, filho, pô, vai ter dia que você vai estar boladão, vai ter dia que você vai estar cansadão, vai. Mas o aluno, né, não tem nada a ver com teus problemas. Teus problemas tem que ficar na sua casa. Entrou na sala de aula, filho, cai para dentro, ensina. Vai ter perturbado, vai ter uns alunos que canta rap, que vai encher o saco na hora lá, entendeu? Mas faz parte. Vai ter uns alunos que vai te perturbar, vai toda hora entrar, pedir para ir no banheiro, vai te atrapalhar. E às vezes ele vai levantar a mão pensando, tu tá pensando que ele vai fazer uma pergunta pertinente sobre a matéria. Posso ir no banheiro? Aí te arrebenta na hora da explicação, mas isso faz parte. Entendeu? E a melhor presente é quando você passa anos e anos e você olha aquele aluno assim, caraca, aquele aluno se tornou advogado, aquele aluno se tornou veterinário, pô, e você fez parte daquela fonte ali. Entendeu? Isso aí não tem preço, porque a gente forma profissões, né? Então o valor que a gente tem é dos alunos, não do governo, do estado, não é nada, dos alunos. Eles que são o teu combustível, ele que vai te dar ânimo, força para toda a aula. E a cada dia. E outra, a tua primeira aula, grava ela, porque quando tu começar a pegar a experiência aí, caraca, eu era muito cru, agora eu tô diferentão. Outra coisa que eu ia te explicar, tu vai para dar uma aula de um jeito numa turma. Tu pegou uma aula fantástica numa turma. Aí tu fala assim, caraca, vou para outra turma, a aula vai ser do mesmo jeito. Não vai. Tem turma que funciona, tem turma que não funciona. Entendeu? Tem que ter o plano A, plano B. E assim vai, filho. Vou te dizer que professor ele é de tudo um pouco. É palhaço, é artista, é escritor, é médico, é tudo um pouco. É conciliador, é confidente, é de tudo um pouco. É de tudo um pouco. Não assim. E a gente vai se preparando, né? Ô, professor, quem mais causou mal quem mais causou mal à humanidade? Os políticos, os banqueiros, os navegadores ou a religião? Nem vou falar religião, a igreja. A religião. A religião. Porque a religião, até hoje faz. Até hoje faz, para mim, a religião. Eu sou cristão, mas assim, não sou tanto quanto eu era há 10 anos atrás. Mas a religião, ela manipulou muita coisa. Melhor exemplo é as cruzadas, né? Pô, muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Se você ler meu TCC, eu falo da igreja católica da Idade Média. Eu falo um pouquinho dessa parte de religião. Só que isso aí é um tema que gera muita briga, muito polemiza muito. Mas para mim é a religião, não tem outro. Porque o povo morria de medo, principalmente da Idade Média. E, pô, você vê rede social aí, você vê hoje aí a quantidade de pregadores que tem uma oratória boa que tá manipulando pessoas aí. Mas teve um cara que ele falou assim, né, cara? O povo se perde por falta de quê? De conhecimento. Conhecimento aí. Lembra que a gente falou? Você começa a formar gerações críticas. Com conhecimento, aí não se perde. Por isso que não vale a pena ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você vai ser uma marionete na mão do governo. Sim, cara, pois é. Hein, cara, qual que é a sua expectativa para esse ano? Ser professor esse ano, cara? Cara, vou te falar, é uma caixinha de surpresa. Esse ano eu botei na minha cabeça que eu vou diminuir a minha carga horária da aula. Porque eu vou tentar sair
dar aula só de terça, quarta, quinta e sexta. Quarta, Segunda-feira não. quinta e sexta. Segunda-feira não. E tentar descansar sábado, Tentar domingo descansar e segunda. sábado, domingo. Senão tu acaba trabalhando Então tu acaba trabalhando domingo. Mas, cara, domingo. a minha expectativa a minha esse ano expectativa é dar o meu melhor, trazer umas aulas divertidas, alegres e marcar minha geração, irmão. Eu quero marcar minha geração. Eu quero que eu esteja bem velhinho assim, sabe? Que nem aquele filme do Up, né? Aquele velhinho da Bengala. Tiver com meus 80 anos, se Deus quiser, ver um aluno aí, ó, falando de mim, que gostou de mim, lembrava da minha aula. Minha expectativa é essa. Minha expectativa é marcar minha geração. Se você não marcar a tua geração, irmão, você deve ter professores que marcou a tua vida. Sim. Então, você tem que ser um professor que marca a vida dos alunos. Mas essas coisas você não pede, essas coisas você conquista com a tua trajetória como professor. A minha meta esse ano é isso, marcar minha geração. Respondi a tua pergunta, molecão? Cara, com certeza, com esse jeito seu, cara, como diz, com esse jeito maluco, espetacular, eu queria que meu professor de história fosse assim, cara. Eu queria de coração, cara, entendeu? Ó, não sei se você foi no meu perfil do TikTok, foi? Cara, ainda não. Eu quero ir. Eu vi lá que tem um perfil, mas eu não tive Então, tempo de entrar. aí vai ter uma musiquinha ali, vai ter uma musiquinha lá assim. Eu não vou cantar, né? Eu vou falar. Aula de história, sempre lotada, toda sexta-feira eu estou aqui. E os alunos, professor sinistro, aprendem e nem sempre se divertir. Eu vou para a aula de história na intenção de aprender. Te vejo na sala e vou estudando, do jeito que o prof gosta, não fico irritado, a aula passa, geral gosta. Essa paródia era uma música chamada Baile da Penha, que 90% da música era pornografia. Aí eu consegui transladar a pornografia para essa letra. E a molecada, quando canta, só canta a letra. Caraca, legal, cara. Legal. Ligou? Aí tu vai se reinventando, cada dia tu vai se reinventando. Valeu, molecão. Então, com certeza. Professor, tem uma pergunta muito simples para mim te fazer, cara. Que é a pergunta que eu sempre faço para todo convidado meu, cara. Professor Gil Souza, o que é a vida? Caraca, maluco. Tu quer que eu resume em frase? Eu quero que você responda aqui para você, em sua visão, o que é a vida, cara. Cara, Pode a responder. vida é você aproveitar os melhores momentos simples. Que é você dar um sorriso, você acordar, você dar um abraço, você respirar e você dar melhor todo dia. Acho que a vida se resume a isso. Isso pra mim é vida. Com certeza, cara. E isso é muito importante. Professor, infelizmente a entrevista está acabando, cara. Mas antes da nossa entrevista acabar, tem alguma pergunta que eu não tenha feito? Ou tem alguma coisa que você não tenha dito que você gostaria de falar, cara? Não, a princípio foi legal. Foi legal, gostei pra caraca. Me amarrei na tua, teu jeitão, tu também é doidão. Agradeço pela oportunidade. Espero que eu tenha agradado aí com a entrevista. Eu não sei como é que você avalia. Se eu fosse teu aluno, qual a nota que você me daria como seu entrevistado? Então, cara, eu não fui entrevista, foi, cara, uma troca de ideia. Eu daria 10, cara, com certeza. Eu também daria 10. Não, porque a gente trocou um papo, a gente bateu um papo, né? E assim, o jeito que eu tô conversando contigo é o jeito que eu dou aula. Entendeu? Bem assim, bem largado. Bem largado. E eu acho que a melhor coisa é ser você. Não tenta inventar, não tenta copiar, né? Seja você, você vai ter a sua identidade. Lembra quando eu falei da digital? A sua didática vai ser a sua identidade. E assim, pelo pouco tempo que eu tô conversando contigo, bate nessa parada de rap, dê aula em cima disso aí, que eu ainda não vi ninguém dando aula em cima de rap. Pô, se você dá aula em cima de rap, você vai embora. Mas brigadão pela oportunidade, espero que tenha gostado. E tiver outras oportunidades, estamos aí. E parece que a gente se conhece há mó tempão, né? Pois é, né, cara? Bateu aquela conexão, né, mano? É.
Só não gostei de uma parada. Ah, Tu é cruzeirense, né? exatamente, cara. Viu como eu sei? Viu como eu Comecei, sei? viu? Comecei. Pois é, cara. E eu? Mano, como você falou que não gostou, eu espero que você não torça pro Galo, cara. Não. Sou carioca, pô. Carioca torce pra que time? Pô, cara, 4. Eu vou chutar Chuta. Vasco. Ih, errou feio, moleque. Feio, moleque. Vasco Então, nada, melhor do Rio. Nada, melhor do Rio, pô. Campeão da Libertadores. Flamengo, Campeão da cara. Libertadores. Pô, então é o Flamengo, cara. Essa parada mesmo. Essa parada mesmo. Mas valeu, Então, molecão. cara, Mas valeu, molecão. Obrigado aí pela Eu oportunidade. tenho vários amigos flamenguistas. Eu fui no Maracanã ano passado assistir o Flamengo junto com eles, cara. Coisa Foi de maluco, mano, É, coisa de maluco, né? É épico, tá ligado? Aquilo lá, a torcida canta o jogo inteiro, entendeu? É incrível, entendeu? Mas Então, obrigado galera, pela oportunidade aí, a galera que assistiu aí. Depois comenta aí, dá um feedback pra esse cara aí, que esse cara é fantástico, abrindo essa janela aí pra galera aí. E se tu quiser, eu te indico uma galera aí pra tu entrevistar, mano. Tem um Exato, professor de- mano. Ó, eu vou te Não. mandar o Instagram de um amigo meu chamado Bruno Galberto, Uhum. professor de Geografia e de História também, bom pra caramba também. Eu- Ele só tem um eu- defeito, ele é fluminense, mas tá Pô, tranquilo. cara, aí é foda, meu. Tenho também o professor de matemática, Márcio Mendes, bom demais. É bom tu pegar um viés de exatas também para ter outra visão. Exatamente. Aí eu vou te mandar o link dessa galera e você troca ideia. O famoso Mano, network. com certeza, cara. Então, com certeza, se for mandar, eu vou querer. Esse for o BSH do Rap Convida com meu mano, professor Gil Souza. Mano, muito obrigado por vir trocar essa ideia, beleza? Como é que o rap fala? Como é que o rap fala assim? Como é que se cumprimenta? Mano, eu mando um salve. Salve aí, meu professor Gil Souza, na função que veio para nós fazer essa conexão, porque eu dou de coração a rima nessa trajetória, porque igual você também ama história. É isso. Valeu, molecão. Valeu. Valeu, Obrigadão. nós. Fica na Tamo paz. junto. Tu vai jogar isso aí no Valeu. YouTube? Depois eu vou assistir. Vou, cara, vou. Valeu. Depois me manda o link lá. Vou te mandar o Brigadão. link. Todos que É ficaram nóis. aí. Fica na paz. Valeu. Valeu.